Olá meninos, tudo bem? Agora a gente resolve a questão número 2 da FUVEST 2019, segunda fase. O fósforo elementar pode ser obtido em diferentes formas alotrópicas nas condições mostradas na figura. Aí ele deu aqui, ó, partindo do fósforo branco, ok? A uma pressão de 12.000 atmosferas, veja que é uma pressão muito elevada, esse fósforo branco pode se transformar no fósforo preto, e há uma mudança da estrutura da substância aqui. E a uma temperatura, a um aquecimento acima de 280 graus Celsius, o fósforo branco pode se transformar em fósforo vermelho. Veja que também há uma mudança na estrutura da substância. O fósforo branco de fórmula P4, ele deu a fórmula aqui, ó, até porque dá para ver na estrutura da molécula, é convertido em fósforo vermelho conforme a estrutura mostrada na figura. Isso faz com que suas propriedades se alterem. Por exemplo, fósforo branco é solúvel em disulfeto de carbono. Ora, ele é solúvel em disulfeto de carbono. E o que é disulfeto de carbono? Disulfeto de carbono é CS2. Como é a estrutura da molécula de CS2? Deixa eu puxar uma setinha aqui. CS2 é assim, ó. O carbono faz uma dupla com enxofre, outra dupla com enxofre. Essa molécula é linear e é apolar. Informação extremamente importante. Se ele é solúvel em disulfeto de carbono, é porque ele também é apolar. Lembra que semelhante dissolve semelhante. Ao passo que o vermelho não é solúvel. A obtenção industrial do fósforo branco é feita a partir do aquecimento do mineral fluorapatita. Aqui ele deu a fórmula da fluorapatita, na presença de sílica e carvão, conforme a equação. Aí ele vem com as perguntas. Com base nessas informações, responda ao que se pede. Deixa eu mudar de tela para ter espaço para resolver os itens da questão. Veja, aqui, ó. Qual das formas alotrópicas do fósforo mostradas na figura terá maior densidade? Veja, a pergunta dele está relacionando a densidade das três variedades alotrópicas do fósforo. Recorda comigo uma coisa. O que é densidade? Ora, densidade é o quociente entre massa e volume, certo? Quando você tem o fósforo sendo convertido a fósforo preto ou a fósforo vermelho, o que acontece? Pensa numa certa massa de fósforo, sei lá, 100 gramas. Quando esse fósforo é convertido em fósforo preto e quando ele é convertido em fósforo vermelho, a massa do fósforo não se altera, certo? Só que o que acontece? Olha na figura. Aqui nós temos moléculas de P4 isoladas e afastadas porque são moléculas formadas. E aqui, como você tem uma estrutura apolar, as interações aqui são interações do tipo de polo instantâneo de polo induzido. Quando isso se transforma no fósforo vermelho, veja que as unidades estão ligadas através desse tipo de ligação aqui, ó, que é uma ligação covalente. Quando é transformado em fósforo preto, todos os átomos estão ligados entre si por ligações covalentes também. Então, o fósforo vermelho tem uma estrutura parecida com um polímero. E o fósforo preto são átomos ligados por ligações covalentes. É o que nós chamamos de sólido covalente, né? Portanto, veja, quando o fósforo branco se transforma em vermelho ou em preto, automaticamente os átomos ficam mais próximos. Isso provoca diminuição no volume da estrutura. Então, automaticamente, eu vou ter diminuição no volume ocupado por esses átomos, isso provoca aumento de densidade. Resta saber o seguinte, será que é no fósforo vermelho ou no fósforo... Opa, falei errado. Será que é no fósforo preto ou no fósforo vermelho, onde o volume ocupado vai ser menor e a densidade vai ser maior? Bom, aí vai de você analisar as condições da questão. Dá uma olhada aqui, ó. Quando ele fala na transformação do fósforo branco para o fósforo preto, veja, nessas condições de transformação, a pressão do sistema é uma pressão de 12.000 atmosferas. Cara, isso é uma pressão muito grande. E veja, se você tem uma pressão tão elevada, isso provoca aproximação dos átomos. Então, pelos dados da questão, a gente conclui que no fósforo preto os átomos devem estar mais próximos
do que no fósforo branco e no fósforo vermelho. Logo, é no fósforo preto que ele vai ter maior densidade. Então, a pergunta é: qual das formas alotrópicas do fósforo mostradas na figura terá maior densidade? Aí você vai responder o fósforo preto. Fósforo preto, ok? Presta atenção. Na letra A, pediu para você justificar? Não. Então, só escreva isso. Fósforo preto, está respondida a letra A da questão, certo? Na letra B, ele pergunta o seguinte: estima-se que, anualmente, 744 mil toneladas de fósforo branco, então isso é uma informação importante, 700, deixa eu mudar de cor aqui, 744 mil toneladas de fósforo branco são produzidas industrialmente. Calcule a massa total de fluorapatita usada como matéria-prima nesse processo. Considere que esse mineral possui 100% de pureza. Demonstre os cálculos. Veja, ele menciona no enunciado da letra B que essa reação aqui é a reação responsável pela formação do fósforo branco. Veja, vou trazer essa reação para cá para facilitar nossa resolução. Como a reação já está balanceada, essa estrutura CA5PO4,3F é a fluorapatita e o fósforo branco é o P4. Portanto, com a equação balanceada, com os dados da equação balanceada, eu posso concluir o seguinte, que 4 mols da fluorapatita, quando reagem nesse processo, produzem 3 mols de fósforo branco, certo? Olha, lá no enunciado, quando ele fala do fósforo branco, ele fala na sua massa em toneladas. E ele pede, calcule a massa total, olha só a pergunta dele, calcule a massa total de fluorapatita necessária para produzir esse fósforo todo. Então, a questão fornece a massa de fósforo e pergunta sobre a massa de fluorapatita. Portanto, para conseguir resolver essa questão, eu preciso converter 4 mols de fluorapatita em massa. Senão eu não resolvo a questão, certo? E preciso transformar 3 mols de fósforo branco em massa também. Senão eu não resolvo a questão. Isso é técnica de prova. Identifica se no cálculo estequiométrico, porque isso é um cálculo estequiométrico, identifica se você vai ter que transformar e para qual unidade você vai ter que transformar. Calculando a massa molar da fluorapatita, cálcio é 40 vezes 5, mais o fósforo e 4 oxigênios vezes 3, mais a massa molar do flúor. Eu já tenho esse valor pronto, isso dá 504 gramas. Então, 4 vezes 504 gramas de fluorapatita, quando reagem, produzem 3 mols de P4. P4 seria 31 vezes 4, isso vai dar quanto? 124 gramas. 3 vezes 124 gramas. Qual foi a informação que a questão deu? 744 mil toneladas de fósforo branco. Então, para produzir 744 vezes 10 a terceira toneladas de fósforo branco, quanto... Opa, deu uma escorregada aqui, mas não tem problema. Quanto de fluorapatita a gente vai precisar? Esse valor X vai dar, olha, monta a sua regra de 3 com as unidades. 744 mil toneladas vezes 4 vezes 504 gramas dividido por 3 vezes 124 gramas. Que unidade eu posso simplificar aí? Ora, simplifica a unidade de massa, gramas com gramas. Resolvendo essa conta, eu já tenho esse valor pronto. Isso aqui vai dar 4,03 vezes 10 elevado à sexta toneladas de quê? De fluorapatita, que é Ca5PO4,3F, certo? Está aí a resposta da letra B. Agora vamos para a letra C. Na letra C ele pergunta, qual a diferença entre as ligações que mantêm as moléculas do fósforo branco unidas, olha, fósforo branco unidas, e as que mantêm o fósforo vermelho ou fósforo preto unidas? Eu já cheguei a comentar um pouco sobre isso na resposta da letra A. Dá uma olhada lá em cima.
Aqui eu tenho as estruturas das moléculas de fósforo branco e veja que as moléculas estão montadas, estão isoladas. Então, você tem aqui, ó, interações intermoleculares. E como o fósforo branco é apolar, lembra que ele disse que ele é solúvel em disulfeto de carbono? Ora, para ser solúvel em disulfeto de carbono tem que ser apolar. E para ser apolar, essas interações são interações do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, fósforo branco é formado por moléculas apolares unidas por interações do tipo DI-DI, dipolo instantâneo e dipolo induzido. Já o fósforo preto e o fósforo vermelho têm todos os seus átomos unidos através de ligações covalentes. É o que nós chamamos de sólidos covalentes. Um sólido covalente é diferente de um sólido molecular. Nos sólidos moleculares, você tem interações intermoleculares unindo as moléculas, como DI-DI para apolares ou dipolo permanente ou ligações de hidrogênio se forem moléculas polares. Já nos sólidos covalentes, como o fósforo vermelho e o fósforo preto, você não tem interações, você tem somente átomos ligados por ligações covalentes, formando um retículo cristalino. Foi isso que ele perguntou. Qual a diferença entre as ligações que mantêm as moléculas do fósforo branco unidas e as que mantêm as estruturas do fósforo vermelho e o fósforo preto? Aí você vai dizer o seguinte, no fósforo, olha só, no fósforo branco, você vai colocar na sua resposta que ele apresenta moléculas unidas por interações intermoleculares do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, ok? Já no fósforo preto e no fósforo vermelho, aí você complementa a sua resposta, os átomos estão unidos por ligações covalentes, formando sólidos covalentes, certo? Isso é um retículo cristalino de um sólido covalente. E assim a gente responde a letra C dessa questão.